Olavo sempre dizia uma frase que eu acho que é creditada a Goethe, que dizia assim, é urgente ter paciência. Então, você não pode cair na ilusão de porque você acha que sabe, imediatamente você se transformou num anjo que tem apenas inteligência e vontade, e aí aquilo que você sabe, você já opera na natureza e acabou-se. Né? Isso também é um movimento de soberba. Por que é que é tão fácil resolver o problema dos outros? Porque a gente não dá soluções que vão ser vividas a partir dos nossos defeitos pessoais. Então o cara tá lá vendo o outro fazer besteira, se diz, ó, você devia fazer tal e tal coisa. E aquilo tá certo. E o problema poderia ser resolvido. Mas aí você tem um ponto, é que é o seguinte, o outro vai seguir o seu conselho a partir dos defeitos pessoais dele. E se você tivesse um problema que o outro tentasse aconselhar e solucionar, seria também difícil, porque você iria viver aquele conselho a partir dos seus defeitos pessoais. Então, existe um universo, um abismo inteiro de manchas na nossa personalidade que a gente só vai tirar arrancando pedaços. É como se fosse assim. Pega a imagem, imagine que você tem uma muda de planta e quando ela está pequenininha, dá para você tirar sem grandes problemas. Quando a muda já está mais enraizada, que às vezes ela até já furou o saco lá, para você arrancar, é impossível arrancar aquilo sem levar uns bolos de terra junto. Tá entendendo? Tem certas manchas que estão tão enraizadas na nossa natureza que não tem como você arrancar sem arrancar uns pedaços de carne junto com esse negócio. Então, a experiência real do conhecimento de verdade carrega uma certa nota de paciência, no sentido mais etimológico mesmo da palavra. Assim, você tem que sofrer o que você aprende. Se você não sofre o que você aprende, você não aprende. Não tem como. Simplesmente não tem como. O impacto do conhecimento é exatamente esse de você sofrer o que é superior. Veja, quando nós estamos num nível inferior, tudo aquilo que é superior nos traz um consolo e uma dor. É o consolo de saber que você pode melhorar e as coisas podem ser melhores, e também a dor de saber que para você melhorar você vai ter que perder aquilo que é pior. E cara, a gente ama loucamente o mal. Isso, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. A gente ama o mal num nível assim assombroso. Todas essas percepções que são de ordem psicológica e espiritual, né, que é a mesma coisa, mas vamos botar, fazer essa diferença, são de ordem psicológica e espiritual, é difícil você compreender ela só pelos livros, sabe? Assim, você tem que ter uma certa, tem que ser meio que conduzido de maneira a você perceber a falibilidade humana. Não tem como você melhorar em qualquer aspecto de qualquer coisa, em qualquer assunto, em qualquer área da vida, sem uma compreensão razoável da falibilidade humana. E se nós tomarmos a história da literatura é a história da falibilidade humana. Assim, é a história da miséria, é a história do confronto entre a miséria humana e a possibilidade de bens superiores. Isso é a história da literatura inteira. Por quê? Porque isso é a vida humana, pô. Isso é o drama de quem está fora dos muros do Éden. Simples assim. Não tem como uma criatura que está vivendo do lado de fora do Éden produzir uma literatura diferente do que a que a humanidade produziu. Não tem como. Essa literatura é o espelho da existência humana, sabe? E, assim, essas coisas, elas me parece que quando você entra na modernidade, elas se perdem. A própria noção de falibilidade humana, ela se perde. Né? A própria ideia de que o, eu não vou nem dizer importância, mas assim, é como se a proliferação dos bens materiais fosse acompanhada necessariamente por um aumento de capacidade espiritual. Veja, isso é uma inversão demoníaca da realidade. Se nós tomarmos a história da mística cristã, acontece exatamente o contrário. A perda dos bens materiais termina gerando um aumento do poder espiritual e da inteligência. Né? Aqui a gente inverte o negócio. Então você cria essa ilusão de que tudo está bem, de que a felicidade completa é possível,
de que todas as coisas nesse mundo vão caminhar para um mundo melhor, que nada mais é do que a divinização do tempo, é paganismo isso. Então, veja, todas essas coisas fazem parte da cosmovisão moderna. E como é que você mata essa cosmovisão? Simples, voltando à realidade, porque essa cosmovisão não é real. E a gente só se sustenta nela porque nós vivemos, inclusive, em ambientes físicos chamados cidades, que são laboratórios. Não são reais. Então, assim, todas essas coisas têm que ser faladas, senão a galera não entende. Não tem como você entender a Divina Comédia sem esses conceitos, por exemplo. É impossível. Não mesmo. O que o Pedro falou da imagem da planta, né, enraizada no solo, que para você arrancar, tem que ter paciência, vai arrancar carne, né, esse processo de melhoramento, vamos dizer assim, né, que tem a ver com o processo de aquisição de virtudes, né, no final das contas, né, nem só uma questão de sentido da vida, mas já o sentido, de certo modo, ele já está dado, né, porque se o sentido não for esse, né, você não vai querer ter virtude nenhuma, porque virtude vai ser exatamente o que o Pedro falou. Você vai ter que dizer não para aquilo que você está gostando, entendeu? Para aquilo que você ama, de fato. E você não vai conseguir fazer isso, né, de uma maneira tão agradável assim. Não é simplesmente, entendi, agora pronto, está resolvido o problema. Não, aí o problema começou. Porque você vai descobrir que a verdade que você conheceu não é exatamente aquela que você gostaria, né? E que para que você possa seguir nesse sentido da vida, vai ter um caminho mais penoso do que se imagina. Esse processo de encontrar o sentido da vida, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é o meu pessoal mesmo, né? Durante muito tempo eu achava que minha vida não tinha sentido. Mas eu vivia tanto em busca de um sentido que não é possível que essa busca já não fosse um sentido para a minha vida, né? Ela já era, ela já dava, né? E não é um sentido agradável, porque você está buscando uma coisa que você não sabe exatamente o que é, mas que você tem fé e esperança que vai encontrar. Você dá muita cabeçada, você fica muito agoniado, muito angustiado. E isso é só um começo de conversa. Quando você encontra esse verdadeiro sentido, então necessariamente você encontrou um roteiro, né? Uma estrada a qual você vai ter que ser perfilhado. Né? E a aquisição das virtudes, ela é uma um dos caminhos, vamos colocar dessa maneira, para que esse sentido da vida se frutifique, né, na sua própria vida e na vida das pessoas à sua volta. E o grande problema hoje do mundo moderno é que essa ausência, esse escapar da realidade, essa distração da realidade, esse descolamento da realidade, ela é fruto da nossa liberdade. Né? Ela é fruto da nossa liberdade de escolher viver fora dessa realidade. E quando você tem essa notícia de que a realidade não é exatamente aquela, e para você se instalar nessa realidade, participar dela, vai ter um bom pedaço de trabalho com você mesmo, vai ter um bom pedaço de macetar muita coisa dentro de você, é a hora em que essa liberdade não quer ser entregue para ser perdida alguma coisa. Não há nenhuma, por exemplo, nenhuma virtude que não exija que você diga não para uma série de coisas, que você não tenha que suportar uma série de coisas, que você não tenha que agir ou aceitar coisas que vai contra o teu sentimento, a tua afetividade, ou algo que o vale. A própria noção de que as virtudes são um caminho, hoje, para nós, aqui, eles são uma opção. Né? As virtudes, a gente meio que conhece as virtudes e tem, tanto que você consegue ter, assim, teoria sobre as virtudes, né? Você vai ter as virtudes segundo não sei quem, segundo não sei aonde, né? Você vai ter classificações das mais variadas, e a própria conquista dessas virtudes, o próprio caminhar dessas virtudes, sempre existiu como uma possibilidade, uma espécie de dever humano. Porque mesmo antes da vinda de Cristo, né, quando você pega a própria literatura, né, quando você pega os gregos, romanos, a partir de Homero, você tem já, né, a identificação das virtudes cardeais, de que aquilo é a vida, a excelência na vida humana, a perfeição, a imagem da felicidade, é ser um homem virtuoso. Né? Quando estamos no contexto cristão, isso vai ser reenquadrado desde um outro ponto de vista. Mas ele sempre existiu como uma espécie de chamado, né? Sempre existiu como uma espécie de sentido da vida através do melhoramento da pessoa. Mas acontece que se você não tem em vista onde você quer chegar, ou quem você quer chegar, esse processo ele nunca vai acontecer de fato. Então, aí a necessidade, de novo, de modelos, né? Modelos de virtude. Então, você precisa conhecer pessoas virtuosas. Se você não conhece pessoas virtuosas, você não vai desejar ser virtuoso. Não adianta você ler todo São Tomás de Aquino, que você não vai desejar as virtudes, porque você precisa ver o que é a beleza dessas virtudes que vai lhe atrair
numa pessoa concreta, de fato, que seja minimamente virtuoso com algumas dessas virtudes. Né? Quanto mais se estiver no mesmo santo, né? Que daí já é outra dimensão. Mas você precisa ter esse modelo, você precisa conhecer, né, finalmente, no final, o destino de todo esse processo. E tem uma coisa que é um dos riscos, hoje em dia, das virtudes, quem quer buscar virtudes na prática, que é o fato de que, se você acha que é você que conquista essas virtudes, na base da sua única e pura força de vontade, né, você está fazendo tudo errado. Porque a aquisição das virtudes, ela é, ao mesmo tempo, um alimento para o seu orgulho e para a sua vaidade. É impossível você não se enxergar virtuoso e não se adorar por conta disso. É impossível você não se encantar com você mesmo nesse processo. E aí que a participação na vida divina, finalmente, o modelo, ele precisa estar muito claro. Porque senão você cai no erro que era dos gregos, que era o erro, né, a amartia dos gregos, que era o grande erro que leva às grandes tragédias. Por isso as tragédias do homem grego eram sempre homens muito poderosos, muito grandiosos, muito virtuosos que caíam. Justamente porque a virtude carrega consigo esse orgulho que cresce junto com ela. Não tem como. Num contexto cristão, isso é diferente. E deveria ser diferente. Né? Então, por exemplo, estou com o Dante na cabeça, me desculpem. Mas tem entre os tipos de anjos, existem os anjos que se chamam virtudes. Né? Que são aqueles que de certo modo, agem nos fenômenos naturais. E, de certo modo, se você quer se tornar uma pessoa virtuosa, você deveria pedir para esses anjos lhe ajudarem nesse processo de modificação, de certo modo, da sua natureza, de melhoramento da sua natureza. Eu acho sempre interessante isso, porque quando você para pensar que existem anjos chamados virtudes, né, e que eles, de certo modo, então, fazem essa manifestação de Deus, né, e fazem você caminhar, quando você percebe que existem as 3 virtudes teologais que precisam estar dadas antes, para que você vá caminhar, vá atrás das virtudes que te cabem, daí, as virtudes cardeais, quando você percebe que é muito diferente você ser uma pessoa prudente, porque você se tornou uma pessoa muito, muito prudente, e é muito diferente você ser prudente por caridade, por amor, né? A prudência por caridade, por exemplo, faz você fazer loucuras pelo outro, pelo ser humano. Né? Aquela loucura de Deus, aquela sabedoria de Deus que é loucura aos olhos dos homens. Quando você não tem essa estrutura da realidade, quando você não tem essa imagem e semelhança da qual nós devemos imitar, que é de fato o próprio Deus, que é o próprio Cristo, no final das contas, quando você não tem essa dimensão, esse caminho de sentido da vida de virtudes é um caminho de uma construção de um ego, no fundo, muito egoísta e muito vaidoso das suas próprias virtudes. E isso está longe de ser do que nós estamos falando aqui, do verdadeiro sentido da vida, da verdadeira realidade da vida. E é por isso que toda aquisição de virtudes vai ser sempre esse trabalho que o Pedro usou, a mais maravilhosa, que é dessa plantinha que, se ela está com raiz profunda, você vai ter que arrancar com a terra, né? Vai ter que replantá-la numa terra melhor. E se ela não tem raízes profundas, ela não vai se sustentar de maneira alguma. Né? E esse processo, por isso que tem a famosa parábola também do joio e do trigo, para você discernir uma coisa da outra, precisa deixar crescer os dois juntos. O processo de aquisição de virtudes é muito mais de revelação dos seus vícios do que de conquistas de grandes coisas melhores para você, onde boa parte da sua vida é uma verdadeira humilhação. Entendeu? Você querer ser uma pessoa virtuosa. É aquela coisa de você não querer tomar banho porque você está fedendo. Entendeu? E não vou querer mexer nesse negócio assim. E é por isso que a conquista da humildade nesse processo acaba acontecendo, mas ele só vai acontecer de fato se a gente tem o alvo lá na frente, né? Que é essa participação na vida divina. Porque senão a gente constrói um monte de orgulhosos, muito poderosos, muito fortes, né? Fortaleza, muita prudência, muita temperança, muita justiça, mas sem caridade alguma.